Fala pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente. Estou aqui andando na praia de Mie, em Da Nang, e eu decidi fazer esse vídeo para explicar por que eu decidi morar aqui temporariamente, né? Eu vim para cá no dia 1º de julho, então são agora quase 5 meses, né? Não, 4 meses, mas um mês eu saí, porque a cada 90 dias tem que sair para fazer a renovação do visto. Eu fui para Tailândia. E de lá eu fiquei um mês e voltei para cá. O que Da Nang é tão especial, né? E para deixar de forma bem resumida, o que eu mais gosto aqui são as pessoas. Depois que você começa a viajar por um tempo, você vai entender que o que é mais importante quando você visita qualquer país, qualquer lugar, são as pessoas que você conhece nesse lugar. Não interessa se é um lugar muito desenvolvido, se o lugar é muito pobre, médio. Se você conhecer pessoas que você vai ter uma conexão genuína, você tiver uma experiência muito boa, a sua experiência vai ser muito boa nesse país. Você pode ir para um país que é muito desenvolvido, muito rico, tem uma infraestrutura muito boa, mas se não tiver uma vida social interessante, você não conseguir criar conexões genuínas, a sua experiência não vai ser boa. Porque no final das contas, nós somos seres sociáveis. A gente não foi desenvolvido, nós não fomos gerados nesse mundo para estar sozinhos. E isso acontece com todo mundo, é só a natureza humana. E o que é tão especial sobre as pessoas em Da Nang? São duas coisas, né? A primeira é a comunidade local, que é o mais importante. As pessoas que moram aqui são muito amigáveis e são muito abertas para turistas. E apesar de existir aquela barreira no idioma no começo, eles são muito pacientes e são sim muito abertos para tentar desenvolver uma comunicação, para tentar se entender, né? Muito vietnamita aqui sabem um pouco de inglês e não é um inglês suficiente para ter uma conversa inteira de 1 hora, mas pelo menos uma coisa bem básica. Mas é interessante porque eles estão fazendo muito esforço para aprender o idioma. E, lógico, se você aprender o idioma deles, já é outro nível. A sua facilidade de se conectar vai ser bem maior, porque eles são muito abertos, né? Tem países que mesmo que você consiga falar o idioma local, como o Japão, ainda assim tem a barreira de desenvolver a conexão com as pessoas. Então, aqui no Vietnã, é bem diferente. Aqui em Da Nang é bem diferente, né? O Da Nang é uma cidade conhecida por ser muito tranquila, muito relaxada. Os vietnamitas, eles vêm para Da Nang para relaxar. É uma cidade bem conhecida por isso, né? O pessoal que mora em Saigon, que mora em Hanoi, está acostumado com a vida bem mais pesada. Deixa eu mudar de posição aqui, porque esse é pesado. Eles estão acostumados com a vida bem mais corrida, então eles vêm para cá para relaxar. Eles veem Da Nang como um lugar que você vai descansar e depois voltar para sua rotina. Mas não muda o fato que a comunidade local aqui está muito feliz e está de braços abertos de receber turistas, o que facilita muito a integração, se é isso que você quer, né? A outra parte que é muito interessante, espero que o vento não esteja pegando, a, é a parte internacional. A parte internacional daqui se desenvolveu muito. Eu acho que foi por conta das redes sociais, muitas pessoas promovendo o Da Nang, então aumentou muito, né, a quantidade de turista e principalmente de nômade digital. Tem muito nômade digital aqui. E com isso se criou, né, uma comunidade internacional muito grande. E aí você tem acesso ao melhor dos dois mundos, que eu acho muito bom, que é você ficar numa cidade que, apesar de você ter acesso à comunidade local, a comunidade internacional está muito próxima e ajuda muito para você também, né, conhecer pessoas de culturas que são diferentes da vietnamita. Isso para mim é uma das maiores vantagens. É uma coisa que eu observo muito sempre que eu vou para um lugar novo. Quero saber como é que é a facilidade de se conectar com os locais. O problema é só do meu lado, né, que é aprender o idioma. O meu vietnamita, nesse momento,
ele é muito básico, mas eu estou melhorando aos poucos. Então, quando eu chegar num ponto que eu consiga me comunicar melhor, eu tenho certeza que a minha experiência vai melhorar com os locais 200%, porque aí sim vai ter um entendimento melhor sobre o que a gente está conversando, porque também tem muitas vezes que eu uso o Google Tradutor e o tradutor de vietnamita para inglês não funciona bem, e vice-versa. Então, quando você domina o idioma, já é diferente, a sua experiência melhora bastante. Segundo ponto é que, por conta, né, da comunidade internacional ser muito grande, aumentou muito. Tem várias atividades, tem vários eventos que estão acontecendo aqui, basicamente todos os dias. Da Nang é uma cidade muito dinâmica e tem sempre alguma coisa acontecendo. Você pode estar em casa numa segunda-feira, você vai encontrar algum evento. Eu não sei qual o tipo de atividade que você gosta, mas eu tenho certeza que aqui você vai encontrar uma comunidade, um grupo de pessoas que gosta da mesma coisa que você. Isso facilita muito. Então, por conta de ser uma cidade que tem muitas coisas acontecendo, muito dinâmica, é bem interessante, porque a vida social é bem ativa. Se você quiser ficar sozinho, se isolar por um tempo, você pode, mas se você quiser conhecer pessoas e fazer atividades, você também pode. Então, tem as duas opções, tanto para quem é extrovert ou até para quem é introvertido. Tá bom dos dois lados. Terceiro ponto é a comida. Comida é muito importante, né, galera? Você ir para um lugar que você não se dá bem com a comida é bem complicado. Eu passei muito por isso no Japão. Gosto muito da culinária japonesa, mas não é um tipo de culinária que consigo comer todos os dias, porque é muito difícil, né, pegar. Eu não como carne, então ficar só no sushi. Sushi tem muito arroz, ia pro sashimi, bem caro, se você for comer sashimi todos os dias. Então, eu tive um pouco de dificuldade, porque até para cozinhar no Japão é complicado. Os apartamentos, né, as cozinhas são muito pequenas, então não tem aquela oportunidade de você estar até cozinhando. Eu gosto muito de cozinhar. E aqui no Vietnã é diferente. Aqui em Da Nang é tranquilaço, porque tem uma cultura de comer fora, come fora, saudável, não é caro, e você pode alugar um apartamento aqui tranquilamente e cozinhar, preparar a sua comida. É o que eu faço, né? Eu como fora geralmente 1, 2 vezes por semana. Eu gosto mais de cozinhar, mas se você é uma pessoa que prefere estar sempre comendo fora, aqui no Vietnã você não vai ter esse problema. Então, a culinária daqui é muito saudável também. Tem sim a parte que é mais frita, mas de modo geral você consegue evitar tranquilo e tem acesso à parte mais cozida, que é mais saudável, o que é muito bom. E que mais, né? O custo-benefício é muito baixo também. Não é uma cidade muito cara. Já entra no outro ponto que eu gosto muito daqui. Aqui em Da Nang você consegue construir uma vida muito boa sem gastar uma quantidade de grana absurda. Mas Uca, como é? Mas assim, é ridículo de barato? Não, tá ficando mais caro. Tá ficando mais caro. Ainda assim, tá mais barato que no Brasil. Mas tá gentrificando muito. Olha, que eu tô, essa parte aqui, ó, uma das partes mais turísticas. E tá aumentando muito a quantidade de pessoas vindo para cá. E lógico, mais pessoas vêm, o preço aumenta. Isso aí é a lei de mercado. Mas ainda assim, você consegue alugar um apartamento muito bom, saindo por volta dos 200 até os $600 por mês. Zuca, isso é barato? Não sei, não sei. Eu não faço vídeo sobre dinheiro, falando preço de coisas, porque eu sei que preço é relativo. Uma pessoa que está acostumada a morar nos Estados Unidos e paga $1.500, $2.000 de aluguel, vem para o Vietnã, vai pagar 800 num apartamento muito top, porque 800 é um preço muito caro aqui, vai achar barato, mas uma pessoa que sai de um país mais desenvolvido, talvez um aluguel de $500 por mês já é muito. Então eu não gosto desse
fato do preço ser relativo, não vai ver no meu canal eu falando, vem para tal lugar porque é barato. Não, eu vou te falar o preço, normal. Você decide se é barato para você ou não. Eu já tive várias conversas com pessoas de outros países, do Brasil também, sobre algumas coisas que comprei, os serviços que eu paguei. Para mim, eu achei um preço normal, outros já acharam mais caro. Então, o preço é uma coisa relativa. É muito difícil de falar assim, não, é barato, né? Então, o custo-benefício aqui, de modo geral, sim, é bem mais baixo comparado com outros países. E isso é um dos atrativos, né? Com certeza, lógico, é um dos motivos porque vem muita gente para cá. Porque você sim, né, tendo essa parte mais atrativa, o pessoal vem, você consegue morar por mais tempo sem estar gastando muito dinheiro. Pessoal, tô trocando de braço aqui toda hora porque esse suporte que eu comprei é pesado. Nossa, deve ter quase 600 gramas. Enfim, custo-benefício é uma coisa muito boa daqui, né? Segurança, eu acho que não preciso mais falar, porque o Vietnã é um país super seguro. Esse vídeo que eu tô gravando agora são 1 da tarde aqui, eu poderia ver o mesmo vídeo às 3 horas da manhã, não acontece nada. A única diferença é porque 3 horas vai estar escuro, né? Então é mais difícil fazer um vídeo assim. Mas é um país muito seguro. Da Nang é uma cidade muito segura. Tem a parte de golpes? Tem sim. Tem golpes acontecendo no Vietnã, mas é mais em Hanoi e em Ho Chi Minh, cidades grandes. São golpes que acontecem com táxi. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, eu não vou falar nesse canal, ou nesse vídeo, mas os golpes que acontecem são golpes, né? Golpes que acontecem em vários países. Aqui não é diferente. Eu acho que aqui é só prestar atenção, mas crime violento é uma coisa que não acontece. Isso aí é raridade. E o que mais, né? A facilidade de viajar, é muito fácil viajar por aqui, porque tem a conexão de trem, tem os ônibus, eles têm os sleeper bus, que são muito bons e bem confortáveis. O voo, que é muito barato, doméstico, também até internacional para os países. Uma coisa que tem muito de Da Nang é que tem muito voo internacional, é muito conectado. E a cada aumentando mais as rotas. Então, agora, nesse momento, dá para você viajar para mais de 10 países sem precisar fazer escala, somente com voo direto e com preço bem acessível. Então, isso também é uma vantagem ótima de morar aqui. Então é isso, pessoal. Colocando todas essas coisas no final, facilidade de transporte, segurança, custo-benefício, comunidade, que são as pessoas fantásticas, atividades, é uma cidade muito dinâmica, tem sempre alguma coisa acontecendo. Como é que você não fica numa cidade dessa? Como é que você não sente aquela vontade de ficar mais um tempo? E esse é o motivo porque eu decidi morar aqui temporariamente. Zucas, quando é que você vai embora? Não sei. Eu fico até chegar o momento que eu sentir que é a hora de ir. Quando eu sentir que é a hora de ir, eu vou. É assim que funciona, né? Viver de uma forma mais espontânea, sem fazer muitos planos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara a mensagem sobre Da Nang. Se você está planejando de visitar, nos comentários. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.